A Ilha de Páscoa pertence hoje ao Chile, mas seus enigmas atraem a curiosidade de todo mundo. Uma ilha perdida no meio do Pacífico. Viajar para lá é como entrar numa máquina do tempo. Voltar para uma época de lendas e mistérios, para imagens de sonho. Páscoa sabe receber seus visitantes. Já no aeroporto, muitas flores e música. Quem vem até aqui quer conhecer o maior museu ao ar livre do mundo. Essa enorme cabeça de pedra é um moai. Na Ilha de Páscoa existem mais de 600. Eles guardam muitos segredos. Não se sabe como eles foram colocados aí. A lenda diz que foi com uma força espiritual, chamada mana. Alguns acreditam que foram extraterrestres. A ciência busca uma resposta. Há 30 anos atrás, o professor norueguês Thor Heyerdahl começou aqui, nesse lugar na praia de Anaquena, a primeira escavação arqueológica da Ilha de Páscoa. E exatamente aqui, onde estamos pisando agora, foi o seu primeiro acampamento. Nessa antiga foto, o professor Thor mede a cabeça de um moai, ajudado pelos habitantes da ilha. Ele ficou conhecido no mundo inteiro quando atravessou o Pacífico nessa balsa, a Kon-Tiki, e provou que era possível ir do Peru à Polinésia apenas com a ajuda do vento e das correntes marítimas. Assim podem ter chegado os primeiros habitantes de Páscoa. Na ilha, o professor encontrou esculturas muito parecidas com as do antigo Peru, de uma época anterior aos Incas, e conseguiu que um grupo de pascuenses levantasse uma delas usando uma técnica primitiva, amontoando pedras com a ajuda de 2 alavancas de madeira e cordas. Professor, o fato que um grupo de pascuenses tenha conseguido levantar isso explica o mistério da Ilha de Páscoa? Uno de los misterios, sí, porque aquí son muchos problemas, pero uno está cómo es posible para una población sin la técnica moderna de alzar un peso grande como este. 20 toneladas, né, professor? Sí, más o menos 20 toneladas. Antes estaba muy bajo allá, transportaba hasta esta parte y se enlevó solamente con piedras y 2 palos grandes. 12 personas en 18 días. Para este que los centímetros, por lo menos. Há séculos que um colosso de 10 toneladas, um moai, estava instalado aqui. Graças à técnica descoberta por um engenheiro tcheco e experimentada agora pelo professor Thor, a lenda se comprovou. Os moai caminham com os seus próprios pés. Professor, você pode explicar como foi essa experiência para trazer esse moai esos metros? Este estaba con cuerdas nada más, ¿no? 2 arriba, una hasta este lado, otra hasta el senso contrario. El sistema es que las personas, estaba aquí 5 personas con una cuerda, ¿no? Que alzaba con otro grupo con cuerda allá, tomaba el moai así y caminaba en esta manera. Adelante. El sitio original estaba aquí. Estaba aquí. De aquí hasta allá caminaba en esta manera, ¿no? Vulcão Rano Raraku. Aqui nasceram os homens de pedra. Eles eram esculpidos diretamente na rocha.
Os Moais se parecem, mas cada um tem uma história. Esse, por exemplo, é o mais antigo deles, segundo a lenda, no tempo em que os pascuenses ainda não sabiam esculpir o pescoço. Mas a principal descoberta parece ter sido a desse Moai aqui, pelo professor Thor. Além dele ter os traços completamente diferentes, inclusive barba, ele está sentado sobre os calcanhares, exatamente como as grandes esculturas em pedra do período pré-incaico. As primeiras escavações, no entanto, revelaram muitos outros mistérios sobre os Moais. Por exemplo, de que todos eles têm corpos que estavam enterrados pelo tempo. Alguns com desenhos no peito, como esse, que tem um barco. Esse é o maior Moai em construção. Ele tem 22,5 metros de comprimento. E seus escultores estavam seguros de que iam poder transportá-lo. Mas continua a pergunta: por que tudo isso aqui foi abandonado? A tradição tem uma resposta. Quem nos conta é o presidente do Conselho de Chefes das Tribos Pascuenses, Alberto Otos. Tudo que ele sabe, aprendeu com os mais velhos. Há muitas razões por el qual se abandonaram todo esto. Segundo a lenda, havia uma feiticeira que fazia os Moai caminharem sobre os próprios pés, com mana, uma força espiritual. Um dia ela se zangou, porque não lhe deram uma parte de uma lagosta que tinha sido pescada. Ela então ordenou aos Moai que caíssem. Outro motivo é que muitos Moai foram tombados durante as guerras entre as tribos, como vingança. O fato é que até chegarem nos vários santuários à volta da ilha, o caminho dos Moai era longo. Alguns tinham que percorrer 12 quilômetros. Muitos ficaram pela estrada. A Ilha de Páscoa é cheia de mistérios. Nos penhascos, imensas cavernas serviram de casa e esconderijo, mas também abrigaram estranhos rituais. Essa caverna, por exemplo, tem um nome curioso: Caverna do Come-Homem. Segundo a lenda, aqui se praticava o canibalismo. Nas paredes cobertas de pinturas, imagens do homem-pássaro, semideus que possuía humana, a força sobrenatural. Quando não era pela ação da natureza, o próprio homem construía suas cavernas, como essa daqui, que por uma questão de segurança, a entrada é bem pequena e tem que entrar assim. No escuro, é mais fácil ir tateando com o pé. Os antigos habitantes viviam em casas de pedra como esta. Na parede, a pintura do deus Makmak. A paisagem da ilha não dá ideia do mundo subterrâneo de Páscoa. Só quando se vê um pascuense caminhando e desaparecendo de repente, pode-se ter certeza. Ele entrou numa caverna, às vezes invisível para quem não conhece. A sensação ao entrar é muito estranha. Parece que estamos voltando no tempo, invadindo um lugar sagrado. Os ossos eram guardados como um tesouro. Eles acreditavam que a força das pessoas se mantinha nos ossos. Quem está nos acompanhando nessa visita é o Marcelo Pom, um pascuense descendente dos Ranaueepe, os orelhas compridas. Por sinal, basta olhar no seu rosto que se vê a semelhança de traços com os próprios Moais. Marcelo, o que é essa caverna? Essa caverna era ocupada antigamente pelos homens que vinham se esconder durante as guerras, entre as tribos dos Ranaueepe e os Ranau Momoro, ou seja, os orelhas compridas e os orelhas curtas. Ele explicou que aqui ainda há ossos, porque os velhos vinham morrer na caverna da família, por tradição. Não sei, um pouco estranho de pensar que antigamente haviam
nuestros ancestros aquí, como por ejemplo conversando aquí mismo. A seguir, De perfis recortados na sombra. Quem vem à Páscoa sabe que vai voltar um dia, prisioneiro da magia da ilha. Ainda mais os que tentaram entendê-la mais a fundo. Isla de Páscoa tem uma grande importância. A Ilha de Páscoa tem uma grande importância no estudo das antigas civilizações. Primeira parte, Primeiro, por causa do lugar. É a Ilha do Pacífico mais próxima das grandes civilizações da América do Sul. Grandes civilizações da América do Sul. Segundo, porque é uma ilha completamente isolada. Porque foi uma ilha completamente isolada na pré-história. Que Nenhum outro lugar do mundo viveu completamente isolado, sem guerra, sem necessidade de armas. Sem problemas de arma. Por isso, foi possível à população trabalhar em paz e construir essas grandes coisas. São as grandes esculturas da Ilha de Páscoa que atraem visitantes do mundo inteiro. O turismo é hoje a principal fonte de renda da ilha. Quando chega o navio, o pequeno cais vira uma feira de artesanato. E todos saem de casa. Na Ilha de Páscoa, quase todos são artesãos. Esse é Marcos Raputuque. Ele trabalha principalmente madeira. Esculturas que são cópias de Moai, do deus Makemake, trabalhos que falam do passado de um povo. A história de Páscoa está escrita em cada palmo do chão. Numa pequena ilha sem rios, sempre foi difícil a sobrevivência. Na tradição daqui, a terra é de todos. Essa é a terra dos pascuenses, diz Juan. Não de alguns, mas de todos os pascuenses. Há 100 anos, Páscoa pertence oficialmente ao Chile. Mesmo dentro da igreja, misturam-se os santos católicos e imagens do homem-pássaro. A missa de domingo é cantada em várias vozes, na língua nativa, o Rapa Nui. Depois da missa, a praia. Só tem uma na ilha, é a de Anaquena. Velhos e moços vão pescar. Marcelo garante o nosso almoço. Mama Olga prepara o ceviche. Peixe cru, atum, com limão e cebola. Agora é a vez do peixe assado, diretamente nas pedras. Na mesa de pedra, comemos o rico almoço com as mãos, como os antepassados de nossos amigos. Não é só a comida. As lendas também continuam vivas. Estamos no alto da cratera do vulcão Ranucal. Aqui era escolhido na cidade de Orongo, todos os anos, o Homem-Pássaro, uma espécie de chefe militar com poderes divinos. É esse o ritual que um grupo de nativos representou para nós. Uma vez por ano, estas ilhas recebem as andorinhas do mar, os Manutara. Cada tribo escolhe um nadador para ir buscar o primeiro ovo da andorinha. São 3 quilômetros de um mar cheio de tubarões, até escalar esse penhasco. O atleta que encontrar primeiro o ovo do Manutara e conseguir trazê-lo de volta é o vencedor. O chefe dessa tribo se torna o novo Homem-Pássaro. A aspereza da rocha vulcânica dificulta a escalada, machucando pés e mãos. Mas esses atletas estão preparados.
eles ainda têm que achar o ninho escondido na vegetação. O ovo do Manutar é encontrado. O atleta anuncia a vitória de sua tribo. A notícia é dada para a terra. De volta ao Orongo, ele entrega o ovo ao conselheiro do rei. O chefe da tribo vencedora é o novo Tangata Mano, o homem-pássaro. Ele recebe os símbolos do poder. O manto feito de casca de árvore. E o bastão de comando em forma de remo. Ele ordena que sejam trazidas as virgens a que têm direito. Todos vão seguir agora o novo homem-pássaro. Roto Matua. Ele veio de Riva, uma ilha que desapareceu no mar e que ficava na Polinésia. A Ilha de Páscoa foi a terra prometida do povo de Roto Matua. Essa é apenas uma lenda. Ninguém sabe quais foram os primeiros habitantes de Páscoa. Neste bastão, talvez esteja contada essa história, mas a escrita Rongo Rongo não foi decifrada. As respostas podem estar nessa praia, Anaquena. As primeiras escavações, feitas há 30 anos por Thor Heyerdahl, confirmam. Aqui viveram os primeiros habitantes. Essa também é a opinião de Sérgio Rapo, um arqueólogo nascido em Páscoa e hoje governador da ilha. No terreno escavado, eles descobriram um tesouro arqueológico. Continuamos este trabajo hasta más de 3 metros de profundidad y se ha ido encontrando As más escavações restos passaram de 3 metros de profundidade, ele nos conta, e foram encontrados mais restos arqueológicos. Talvez possam chegar à primeira ocupação da ilha de Páscoa. Muito trabalho para 87, vamos continuar aqui, porque não somos ao Os fundo. dois vão continuar o trabalho em 1987. Aqui há muitos restos humanos, ossos de baleia, peixes e roedores, rochas obsidianas e muito carvão. Com isso, eles pretendem definir a época dessa ocupação. Os pascuenses acham, assim, o professor uma espécie de um bruxo. Você não acha que eles têm razão? Yo creo que el término mejor usar la palabra mana para describir. Porque quiero que es mana en nuestro concepto. Mana es inteligencia, es carisma y es conocimiento. Entonces, cuando se dice que los Moai lo movían con mana, es una manera de decir con algo que nosotros no tenemos acceso, pero que alguien lo tenía. Y ese alguien eran los ingenieros, los expertos prehistóricos que sabían cómo hacer con precisión el trabajo de trasladar un Moai. Cuando le refieren al profesor Heyerdahl en esa forma, es en buenas cuentas decirle, es un hombre que tiene mana.
Um homem que tem mana tem razão de estar contente. Nesta mesa, ele está entre amigos. São todos do Conselho de Chefes Rapa Nui. Do conselho ele recebe um belíssimo presente, um enfeite de rei, o rei Miro. Muchas gracias. Son el símbolo antiguo para el jefe de Isla de Pascua. Se llama Rey Miro. A tranquila Ilha de Páscoa está hoje ameaçada por um projeto da era espacial. O aeroporto de Mataveri está sendo ampliado. Vai servir como pista alternativa para o ônibus espacial norte-americano. Os líderes Rapa Nui estão apreensivos. Não são contra o progresso, dizem, mas não aceitam o fato que, segundo eles, atinge a soberania da Ilha de Páscoa. Estamos preguntando respecto a la instalación o a la ampliación que se debe hacer los norteamericanos, ¿en qué beneficia para la isla? ¿Cuál es ¿cómo se llama? ¿Cuál es la conveniencia para la isla de Pascua? Proteger as famílias. Zelar pelos homens da ilha. É assim que o povo de Páscoa entende, sente a presença dos santuários e dos moais. Embora com traços tão marcantes, o rosto dos moais, sem olhos, era um rosto incompleto. Esse é um olho de um moai feito de coral, isso aqui de escória vulcânica. O primeiro deles que foi descoberto foi em 78. Até então, não se sabia que os moai tinham olhos. E quem descobriu isso foi o arqueólogo pascuense Sérgio Drapo. Qual é a importância desse descobrimento? Yo creo que con esto logramos ver un aspecto muy importante de la obra de arte megalítica de Isla de Pascua, que tenía un aspecto más de vivo que de obra inerte muertos, ¿no? Por siglos habíamos visto la concavidad de los ojos sin tener el globo ocular. Hoy día, al colocarlos, es como si nacieran de nuevo los moai. Están vivos. ¿Cómo usted cree que para la gente del mundo se parecen estos moai con sus propios ojos? Yo creo que es mejor dejarlo que ellos lo vean, especialmente los amigos de Brasil. ¿Será? Kairi guru e guru ai. Taha o te ngā matani, kirungi te moai, haka te kia ki te mau mahingo o Brasil. Katoa no mata e hoku e a ki te mamari manuka. Kirunga i te motu era o motu nui ka hika e kerera. Kirunga i te motu era o motu nui ka hika e kerera. Kirunga era o koua te ae, ana i ka mamari. E te hoku era o koua e te ae,